Olá, boa noite. Estamos começando mais um Papo Reto com Roberta Dietrich, um programa que estreia essa semana aqui na TV Oceano, um novo canal de comunicação com toda a região, Balneário Camboriú, Itapema. E o propósito do nosso programa é um programa de entrevistas. Na verdade, a gente quer contar histórias, quer trazer pessoas anônimas ou famosas que tenham boas histórias para contar e que também acrescentem muito nas nossas vidas com informação. A gente gosta muito de trazer especialistas. Bom, essa é a proposta da nossa convidada de hoje. A gente está falando da doutora Amândia Mônica Marchetti, ela que é médica há 17 anos e há mais de 10 atua como cirurgiã plástica. Afinal de contas, dá para fazer de tudo? Qual é o limite da cirurgia plástica? Como é que está esse mercado? A gente vai conversar com a doutora Amândia sobre isso. Primeiro, muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui participando e muito sucesso para esse programa. Ai, amém, amém. Olha, a gente sempre começa servindo um bolinho que a gente amacia o convidado, para ele se ficar bem tranquilo, para ele contar tudo para nós. Essa semana a gente escolheu um bolinho de limão siciliano que tem tudo a ver com memória afetiva, sabe? Muito bom. Aquele bolinho da avó, pra gente... Para aflorar bem as histórias. Voltar aos velhos e bons tempos de que quando a gente queria receber alguém que a gente gostava muito, a gente servia um bolo, né? As nossas avós, por favor, por gentileza, tinham esse costume. Então você é muito bem-vinda aqui, é a maneira de a gente demonstrar esse carinho. Vamos começar falando de plástica, né? Sim. Hoje esse segmento evoluiu absurdamente e em termos de números, doutora Amândia, você tem ideia de quantidade, do que é mais feito, quais são as maiores procuras? A cirurgia plástica realmente, né, ela despontou historicamente. A gente vê uma cirurgia plástica que não tinha, que era mais para quem realmente tinha um poder aquisitivo muito alto, e isso foi gradativamente quebrando, e as pessoas que até não têm tanta condição financeira conseguiram ter mais acesso à cirurgia plástica. Hoje ela é de classe social, não existe nenhum padrão, esse pode, esse não pode, né? É uma questão realmente de indicação e vontade, desejo, né? E assim, o que a gente vê é que dentro desse padrão também existe uma mudança em momentos que uma cirurgia era a mais executada, hoje é outra, enfim. Então, talvez eu não vou te dar números absolutos, mas assim, o que é campeão de cirurgias mesmo é a cirurgia de mama como um todo, né? Mas a prótese de mama é uma que é bastante executada, e a lipoaspiração também ainda vem com bastante força. Isso que eu te falo de historicamente é porque a lipoaspiração já também teve um auge em que ela teve ainda acima das mamas. Hoje a gente vê que, pelo fato das pessoas terem uma vida um pouco mais saudável, de buscarem mais atividade física e tudo mais, procurarem uma performance do corpo já por si só, sem a plástica, a gente vê que a lipoaspiração perde um pouquinho de força em relação ao implante mamário, por exemplo. Porque tem coisas que a gente faz com cirurgia plástica, que obviamente tornam o resultado muito mais fácil, mas que podem ser feitas de outra forma, né? Como a doutora Amândia trouxe, né? A questão da celulite, da gordura localizada, que com uma vida saudável, exercício, você pode até conseguir resolver. Mas existem outras coisas, né, doutora Amândia, que realmente é a cirurgia plástica a única solução. E a gente está falando desde questões que incomodam a autoestima de cada um de nós, homens e mulheres, até questões de reconstrução, de acidentes, de mulheres que tiveram que tirar as mamas por conta de um câncer. A cirurgia plástica, ela tem esse universo e não só a questão estética. É um ponto bem interessante, sabe, Roberta, a gente falar sobre isso, porque a cirurgia plástica, ela também, né, voltando um pouquinho na história, que eu acho que é bem interessante a gente poder falar sobre isso, ela começou com a reconstrução, ela não começou com a questão estética, né? Então, a Grécia, Roma, muito, muito antiga, a gente começa alguns passos da cirurgia plástica exatamente nesse ponto, em reconstrução, amputação de nariz, porque a mulher traía. Então, começam reconstruções em função disso. Então, a verdade é que a estética, ela é baseada na reconstrutora e não a reconstrutora na estética. É que hoje a gente sabe que as pessoas realmente se cuidam mais, elas estão mais preocupadas com a parte visual delas, de como elas se comportam. Isso às vezes não é só uma questão
de como ela quer se mostrar, e que às vezes ela também tem um trabalho em que ela precisa se mostrar de uma maneira mais saudável, mais positiva, bonita. Exatamente, mais jovem, né? Porque não também, não há nada de errado nisso. Mas então, o que a gente vê que o que começou foi a reconstrutora. E baseado na reconstrutora, a estética começou a ganhar força e começou a usar técnicas de reconstrutora para a estética. E aí vale muito falar disso que você falou, da questão de trauma, da questão de reconstrução pós-câncer, né? A gente grifa muito a questão de câncer de mama, porque é uma das doenças que tem realmente um número muito grande no mundo inteiro, né? Mas a gente tem outros cânceres que não são de mama propriamente dita e que precisam de reconstrução, e a plástica vai estar envolvida. A senhora começou, né? A senhora não, você, por favor, né? Você, porque eu já conheço a Amanda lá de longa data. Você começou citando algumas questões como decepar nariz, por conta, né, lá no passado, de mulheres que traíam. Onde mais a cirurgia reconstrutora, né, além por exemplo, reconstruir as mamas, né, em função de um câncer, onde mais a cirurgia reparadora ela é usada? A gente, né, deve pensar, mas onde mais, né? O que o câncer... existem câncer de pele, né? Existe câncer que vai provocando abscessos, buracos na pele, e aí a cirurgia faz enxerto, seria isso? Isso, então. Essa até é uma área que eu tenho uma boa atuação, tenho uma formação bem extensa aí nessa questão de câncer de pele, propriamente dita. E o que a gente vê é que aqui na nossa região, até Balneário Camboriú, Itajaí e Camboriú não são tantos, mas assim, você subindo o Vale do Itajaí, então indo para Blumenau... Tem um buraco na camada de ozônio, lá que as pessoas pegam maior acidez. Na verdade, a questão não chega a ser só a questão da camada de ozônio, mas assim, por exemplo, Blumenau tem um índice de melanoma extremamente alto. No Brasil, é o maior de todos. E é considerado um dos maiores no mundo. Então, assim, Blumenau e região, né? Então, a gente fala assim, aqui o litoral acaba tendo uma incidência um pouquinho menor, porque, na verdade, os alemães, os italianos mais brancos mesmo, né? Aqueles que vinham talvez mais do norte da Itália ali, que estavam mais para a Alemanha do que para a própria Itália, são descendentes que acabaram trazendo muito mais uma genética mais fragilizada nesse sentido. Então, a gente vê um índice de câncer de pele muito mais frequente. E aí, a demanda é grande e vai depender de como isso chega para a gente, no consultório, né? Enfim, aí a gente vai tomar a decisão do que é necessário. Se às vezes vai chegar um câncer de pele bem inicial, você vai fazer uma remoção, vai ficar algum tipo de cicatriz, mas muito discreta, pode realmente se tornar uma cicatriz que quase imperceptível, mas você pode chegar com um câncer um pouco mais avançado e precisar de uma rotação de retalho, que é deslocar a pele ali da própria região para fechar aquela área que foi retirada, ou uma enxertia de pele, que você vai tirar a pele de um local e vai levar para outro. Então aí vai depender muito de como chega esse paciente no consultório para você poder indicar qual é o melhor procedimento, qual é o mais indicado, né? E isso a gente fala em pele, mas a gente tem outros cânceres que são um pouco mais profundos, por exemplo, um sarcoma ou algo que pegue um membro inferior, por exemplo, e que você precisa fazer remoção muscular. E aí o cirurgião plástico vai estar junto talvez com um ortopedista numa cirurgia dessa, ou com um cirurgião oncológico, e vai fazer a parte reconstrutora. Então, realmente, a cirurgia plástica ela é muito abrangente, só que, enfim, essa é uma parte que acaba que não é tão explorada comercialmente, né? E eu fiz questão de trazer aqui justamente para a gente acabar com esse mito, né, de que cirurgia plástica é uma especialidade mais fútil da medicina, né? Alguns acham isso, você já deve ter ouvido isso, né? Mas vai ser cirurgião plástica, né? Tá pensando só em ganhar dinheiro. Sim. Não, até porque a primeira opção foi a cirurgia geral, né? Que também te deu um embasamento bem bacana para isso. Na realidade, na própria formação, a gente precisa fazer, é um pré-requisito, né? Você primeiro se torna médico, generalista, então existe um pré-requisito para se tornar um cirurgião plástico, você tem que fazer cirurgia geral primeiro. Faz parte do protocolo, não existe como
sair da faculdade e ser cirurgião plástico. Você tem que passar por essa experiência de cirurgia geral primeiro, porque na realidade, apesar de parecer muito fútil, a cirurgia plástica ela é muito cheia de detalhes. São técnicas muito apuradas e a gente usa muito do que se vê com cirurgia geral, em algumas situações a maneira de dar ponto. Talvez seja uma das especialidades da medicina que exija maior atualização do profissional, né? O Muda tempo muito inteiro, rápido. o tempo inteiro. E assim, não é só uma exigência externa, não, sabe? É uma exigência interna nossa, porque a gente se torna muito perfeccionista, então a gente acaba vendo detalhes onde ninguém vê. Ou a gente percebe que alguns detalhes a gente não vai conseguir vencer. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, a gente tem que estar sempre pensando no melhor para o paciente em todos os sentidos, buscando perfeição e sabendo que tem alguns momentos que essa perfeição não vai chegar, porque é impossível, entende? Então, a gente tem que estar sempre pensando e estudando, né? E trocando ideias, às vezes, com outros colegas que também têm muita experiência. E assim a gente segue. Olha, eu sempre digo que é muito estranho, eu não digo que é impossível, mas é muito estranho quando você, por exemplo, quer emagrecer, você vai consultar uma nutricionista e ela é obesa, né? É no mínimo estranho. Então, eu falo isso porque a Amanda, eu acho que é o melhor cartão de visita, né? Vou pedir para fechar a câmera nela, né? Botar ela na câmera fechada. É o melhor cartão de visita do seu próprio trabalho, porque né, ela tem essa preocupação. E, aliás, você já se submeteu a cirurgias plásticas? Já, algumas não foram tão pouquinhas assim, não. Mas, enfim, eu acho que é claro que é muito individual essa questão de cirurgia plástica e de como você quer se mostrar ao mundo, né? A gente precisa respeitar. Mas, enfim, no meu caso, eu sempre busquei umas coisas mais discretas, então eu fui gradativamente, isso aqui me incomoda, vou mexer aqui. Aí passa um tempo. Foi qual? A primeira foi prótese de mama, aos 25 anos. Então já temos... E já foi um divisor de águas, né? Já percebeu como já isso foi. muda, né? Esse é um ponto bem interessante, porque como a gente falou sobre a reconstrutora, a gente levou a plástica para uma outra vertente, né? E o que todo mundo fala muito é de estética, eu acho que é legal a gente realmente pontuar isso. Nós vamos falar de estética, calma. Tá vamos chegar lá na estética. O segundo bloco é só estética. Tá bom. Ainda terminando o primeiro bloco, a gente já está nos minutos finais, ainda sobre a cirurgia reconstrutora. Tá. Quais são os casos em que ela é mais indicada e mais transformadora? Então, na verdade, a reconstrução de mama, né, é algo que realmente tem muita força pelo impacto da mulher ter algum tipo de sequela ou uma retirada de uma parte do corpo, né, e que para a mulher as mamas realmente são muito simbólicas, né, o sexo feminino ele é muito simbólico com as mamas e então sentimento de mutilação. Exatamente, ele é tirar uma parte que é difícil, né, para muitas mulheres, muitas mesmo, é muito difícil de não estar mais com elas. Então, eu acho que é algo que transforma muito na retirada e transforma muito quando você consegue... Em todos os casos, dá para colocar um implante? Às vezes não tem técnica. Às vezes, é que depende de como, em que situação está, em que grau está esse avanço dessa doença, entende? Se você tem um câncer de mama muito avançado... Primeiro, você tem que tratar esse câncer de mama, né? Então, assim, nem toda situação, nem toda cirurgia, por exemplo, vai ser feita uma mastectomia. Em algumas mastectomias, no mesmo ato, consegue-se fazer reconstrução, tá? Mas, para isso, tem que ser uma situação especial. Nódulos pequenos, sem grandes avanços, vão ser feitos alguns outros exames nesse mesmo momento, por exemplo, o linfonodo sentinela, para saber se há algum acometimento nesse linfonodo de doença, porque caso tenha, já existe uma doença um pouquinho mais avançada, do que uma doença que está mais localizada na mama. Então, numa situação dessa, nem sempre dá para reconstruir imediatamente, tá? Bom, gente, a gente vai para o intervalo agora, né? Vamos dar um fôlego, comer um pedaço de bolo, tomar uma aguinha, e no próximo bloco eu vou fazer aquelas perguntas que você sempre teve vontade e não teve coragem. Sobre cirurgia plástica, na verdade estética, isso pode, isso não pode. Por exemplo, por que a mulher quando tem um filho numa cesárea já não faz uma abdominoplastia?
Será que não dá mesmo? Eu conto no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Papo Reto com Roberta Dietrich. Nós estamos na semana de estreia e o nosso objetivo aqui é trazer sempre gente interessante para trazer informação e boas histórias. Claro que aí para isso a gente convidou hoje a doutora Amândia Mônica, ela que é cirurgiã plástica e vai esclarecer tudo para a gente. Sem filtro eu vou perguntar tudo, tá, doutora? A gente falou no primeiro bloco ali sobre a importância da cirurgia plástica do ponto de vista de reconstrução mesmo, né? De devolver uma pessoa mutilada uma parte do seu corpo, de vítimas de acidente terem a chance, né, de refazerem as suas questões visuais, enfim, uma série de aplicações. Agora a gente vai entrar na estética mesmo, que é o grande boom, né? Talvez entre cada 100 cirurgias plásticas realizadas no Brasil hoje, talvez 97 sejam por questões estéticas e 2 por questões reconstrutoras. A campeã, a senhora já falou lá no primeiro bloco, é a cirurgia de mama. Até onde vai o limite do cirurgião para realizar o desejo da cliente? Então, a gente vai entrar novamente naquela situação em que individualmente cada paciente vai ter uma necessidade e um desejo, né? Então, a gente tem que tentar buscar um equilíbrio entre essas duas possibilidades. Então, o limite vai ser... Na verdade, é exatamente o que eu te falei, assim. Se eu chegar no teu consultório, por exemplo, e dizer assim, eu quero colocar 700 ml. Então. E aí tu vai me dizer, olha, Roberta, é surreal, não é para tua estrutura, vai ficar esquisitíssimo. Mas, doutora, eu quero, se a senhora não fizer, outro vai fazer. Então, aí é onde a gente chega no desejo e na possibilidade, né? É claro que, assim, não vou dizer que é impossível, porque tem pacientes que podem, sim, chegar a usar uns 700 ml de implante mamário. Obviamente que não é um implante pequeno, mesmo para quem tem pouquíssima mama, 700 ml é bastante, né? E a gente tem alguns limites. Por exemplo, uma mulher tem magra, não tem quase mama nenhuma, pouquíssima pele e chega querendo botar 700 ml. Não vai comportar? Esse organismo, provavelmente, claro, né? A gente está usando um caso fictício, mas provavelmente essa pele não vai ter condições de suportar tanta expansão. Porque o silicone ele vai ser um expansor ali. E a pele ela tem poder de elasticidade, mas não tão rápido assim. Então a gente precisa realmente... Tipo, faz 300, depois faz 500. Essa seria uma possibilidade, né? Mas mesmo sabendo que aquilo não é adequado, né? Que aquilo não é saudável das até, consequências, né? Vai né? ter problema na coluna, sei lá o quê. Ainda assim, não existe nada eticamente no Conselho de Ética do CRM que impeça de fazer aquilo que o cliente quer. Não existe. Daí é uma questão de relação médico-paciente, e, enfim, também de estudos e tudo mais, mas é muito dessa relação de você explicar para o teu paciente o porquê que ele merece aquilo ou não merece, ou tem mais indicação, né? Merecer não é talvez a palavra que mais cabe, mas a indicação dessa ou daquela técnica, desse ou daquele implante. Então, vai muito de como você consegue passar essa informação para o teu paciente. E muito de como você quer que o teu paciente saia na rua e diga que foi você que fez o trabalho. Então, a gente não pensa muito nisso, né? A gente pensa mais no lado do que o paciente quer. Eu digo o público, né? Mas eu trouxe isso justamente porque existe, às vezes a gente vê na internet, fulano de tal está passando pela sua 48ª cirurgia plástica. E a gente diz, meu Deus, mas será que os médicos não impõem um limite? E de fato, se não há nenhuma restrição e a pessoa tem um desejo profundo de se submeter àquilo, né? Enfim, ema, cada um com seu problema, como diz uma amiga minha. Então, não havendo limite, hoje, por exemplo, em termos de cirurgia plástica de mama, ainda em cirurgia plástica de mama, quanto tempo precisa para remover, né, para trocar? Até um tempo atrás tinha que se trocar, não sei se hoje as próteses já têm mais durabilidade, se realmente precisa, se tem gente que fica 20 anos e nunca troca, não tem problema, tem gente que em 5 anos precisa trocar, como é que funciona isso? Então, não existe prazo pré-determinado, né? Antigamente se falava muito, sim, nessa questão de a cada 10 anos fazer troca de implante.
Hoje não existe mais esse prazo pré-determinado. Tudo vai depender de como o implante vai se comportar dentro daquele corpo. Então, pode ser que em 5 anos tenha necessidade de troca, pode ser que em 10 anos, pode ser que em 15, pode ser que nunca. Então, tudo vai depender realmente de como isso vai se comportar. Qual é o sinal de que está precisando trocar? Na verdade, assim, é uma rotina minha, né? Eu não posso descrever isso por todos, mas é uma rotina minha de que o paciente faça alguns exames de rotina, por exemplo, ultrassonografia de mama. Nas mulheres isso já é bem disseminado, né? Vai no ginecologista, o ginecologista já pede esse ultrassom de mama, então já não é um exame tão novo para as mulheres em si, né? Mas eu, por hábito, depois que a paciente coloca o implante mamário comigo, a gente vai organizar que ela faça esses exames periodicamente, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Então esse é digamos, o primeiro exame que vai avaliar essa mama. Vai avaliar como está essa prótese, vai avaliar a cápsula, porque o organismo ele vai criar uma cápsula que vai isolar o implante mamário. Afinal de contas, o implante mamário é um corpo estranho, né? Então, ele cria uma membrana, que seria uma cápsula, para revestir esse implante mamário e isolá-lo, né? E aí, como essa cápsula também vai acontecer ao longo dos anos, como ela vai se comportar, vai nos dizer se precisa ou se não precisa trocar, se essa cápsula não sofre nenhum outro problema, por exemplo, uma contratura capsular, que é quando essa cápsula se torna mais rígida e começa a comprimir o implante. Então, seria uma situação ímpar em que a gente precisa mexer nesse implante. Mas, se não há nenhuma complicação, né, na história, o que a gente vê é como as coisas estão. Se o implante está bem, se ele não está velho, né? Porque na verdade não é velho que ele fica, essa cápsula vai ficando mais gelatinosa, e daí são indícios de que realmente esse implante já está ali há muito tempo e que é indicativo essa troca. Então, esse seria basicamente um curso natural do implante mamário, sem nenhuma complicação. Mas quanto tempo vai demorar para isso acontecer, vai de cada organismo. E a busca hoje das pacientes, né, ainda, né, sobre o implante mamário, é mais em função de levantar, mais em função de aumentar, mais em função de reduzir, inclusive, né, porque existem todas essas possibilidades. O que mais aparece? Então, o aumentar ainda é o grande campeão de vendas, digamos assim. Nossa, né? A genética favorece aqui, né? As alemãzinhas mais, sim. Mas assim, essa questão de só implante mamário ou uma retirada de pele também depende muito do histórico dessa paciente, né? As mulheres normalmente acima de 30 anos, que já têm filho ou já têm mais de um filho, às vezes só a colocação de um implante não vai ser o suficiente para deixar a mama mais empinadinha, e isso dela ficar mais alta é um dos grandes desejos, sabe? A mulher brasileira, ela quer um colo mais bonito, ela quer poder botar uma blusa e ficar com essa parte do peito mais, um formato mais sensual ou mais bonito, ou mesmo que não seja, mas que ela se sinta mais feminina, né? Então, é algo que tem uma procura bem grande. E daí, como vai ser feito? Vai depender de como vai estar essa mama, né? Se ela realmente vai poder suportar só um implante, ou se ela vai precisar que seja retirado pele, ou se ela tem uma mama muito grande e precisa ser reduzida para a gente poder fazer um formato de uma mama mais bonita. Aí vai ser muito... E na plástica hoje, com as técnicas disponíveis, dá para fazer tudo? Dá para, por exemplo, eu quero mudar o formato, né? Meu seio, ele é, sei lá, pera, eu quero mudar para maçã, sabe? Tipo assim, né? Dá para juntar, dá para aumentar, dá para fazer tudo, doutora, hoje? Dá, as possibilidades são bem vastas, assim, né? O que cabe muito ao profissional é a gente poder orientar um pouco mais sobre esses formatos, digamos assim, né? Porque às vezes a pessoa vê algo no Instagram, vê, enfim, alguma imagem que lhe acha atraente, que é o seu desejo, ela tá vendo às vezes algo que pode não ser tão real assim, né? E que depois no dia a dia não é bem exatamente como se comporta. Então, a gente precisa orientar um pouco mais o paciente para poder dizer, olha, se juntar demais, vai chegar uma hora que vai estar junta demais, e não é essa hora, não é agora, é uma hora daqui 10 anos, e talvez não te seja mais tão agradável. Então, será que deixamos ela tão juntinha assim? Se ainda for o desejo do paciente, é tudo uma
conversa, né? É tudo um consenso entre as duas partes, o médico e o paciente. E a mesma coisa, uma outra situação, né? Doutora Mandia, a abdominoplastia ainda é a cirurgia mais invasiva e a mais perigosa, digamos assim, entre as plásticas? Olha, não necessariamente, na verdade. Não dizer que é a mais invasiva, ela é realmente uma cirurgia que ela faz grandes descolamentos, né, que a gente chama. Então existe sim uma área maior de tratamento, mas não dá pra gente dizer que ela é a mais invasiva, porque uma redução de mama com uma mama muito grande, ela pode ser muito mais invasiva às vezes do que um abdômen. Trabalhando com sim, um padrão mais normal. É mais normal, pecado, não foi isso. Um padrão, um padrão. Então, na verdade, ela é sim uma cirurgia bastante talvez invasiva. Tenha mais possibilidade de complicação. Também? Não, também não é exatamente, porque eu te diria que a cirurgia de mamas, ela é a que mais exige da paciente. Quando a gente fala em mamas, não de colocação só de implante, tá? Porque, na verdade, se eu pensar numa cirurgia só de implante, eu teria que usar uma cirurgia mais simples na questão do abdômen. Então, a gente pensando em tempo de cirurgia, se eu penso numa redução, mesmo que não uma mama gigante, mas uma mama só um pouco maior, ou numa mastopexia, que quando a gente tira a pele, eu estou falando em tempo de cirurgia equivalente a um tempo de cirurgia de abdominoplastia. Entendi. Então, eu consigo fazer um comparativo mais real, digamos assim, né? Eu diria que exige ainda mais a questão da mama, porque na mama você precisa limitar um pouco mais os movimentos quando você tem cicatrizes maiores. A abdominoplastia vai exigir sim também alguma restrição, mas ela é mais fácil no dia a dia, é mais fácil de conduzir o pós-operatório. Mas, de qualquer maneira, existe sim bastante risco numa cirurgia de abdominoplastia, como em todas as cirurgias, não só na plástica, né? Existem complicações, sim, que a gente precisa evitar. Hematoma, seroma, que é um líquido estéril formado em função de um líquido que se forma ali pelo descolamento, que tem que muitas vezes drenar. Então, muito de como vai ser conduzido esse pós-operatório é que vai nos favorar ou não em ter um hematoma ou em ter um seroma. Então, quando o médico te orienta, quando ele te passa algumas informações de como você tem que conduzir, é buscando que isso seja evitado, né? Buscando que você não faça hematoma com facilidade, buscando que você não faça seroma com facilidade, propiciando que essa tua cicatrização fique mais fininha, mais bonitinha, que ela não alargue, que diminua a chance de fazer uma fibrose. Doutora, eu tenho um amigo que ele brinca que cirurgia plástica não é coisa de Deus, porque a mãe dele fez, ele disse que ela deixou, isso há 10 anos, não, 5 anos, deixou um carro zero lá pro cirurgião, porque ela fez tudo que ela tinha direito, mas um pouco numa única cirurgia. Foram 8 ou 9 horas de cirurgia plástica. Ela fez redução, ela colocou implante, ela fez abdominoplastia, lipoaspiração, braço. O que ela podia fazer, ela fez. E aí ele relata que já no pós-operatório, quando ele foi visitar a mãe no quarto, o lençol já fazia assim na barriga. Ele descreve assim, né? Era um negócio assustador, o efeito, o resultado. E é assim mesmo, doutora. E eu falo muito tranquilamente, porque eu ainda sou original de fábrica. Por pouco tempo, se Deus quiser, doutora, eu ainda vou lhe procurar. Mas é isso mesmo, ela é um negócio transformador. O impacto é assim grande. Sim, na maior parte das vezes sim. É claro que num pós-operatório imediato, né, existe inchaço, né, existem aumentos de volume. Já esconde ali, imagina mas de qualquer maneira é transformador, porque se você imaginar uma abdominoplastia, normalmente quem tem indicação é porque existe um pouco mais de flacidez nesse abdômen, né? Tem que ter um pouco mais de flacidez. Pochetinha lá. De alguma maneira a pele não pode estar tão acomodada assim, ela tem que ter algum tipo de sobra. Senão seria aquela micro... um mini abdômen ou talvez só uma lipoaspiração, né? Então, para se ter uma abdominoplastia, se fazer uma abdominoplastia, tem que ter um pouco de flacidez de pele, né? Então, você imagina que naquele momento você não tem mais aquela flacidez. Você pode estar inchadinha, sim, que vai estar, mas já não tem mais. Desenhar a barriga faz abdominoplastia, uma lipoaspiração, não desenhar, mas tipo, reconstruir aquele
aquele desenho e você parecer que saiu de uma barriga de 3 meses de gestação e sai da cirurgia, claro, depois dos 40, 50 dias, 2 meses, para uma barriga sarada? É mais ou menos isso? Então, é bem delicado esse ponto, porque, na verdade, se confunde muito, né? E é um desejo, né? Imagina que Mas, então, assim, esse tipo de cirurgia especificamente, né? Que são de alta definição, buscando esse tipo de padrão, infelizmente não cabe para todos os tipos de paciente. Não é todo tipo de paciente que tem indicação de lipoaspiração ou que vai fazer uma lipoaspiração e uma abdominoplastia que vai conseguir chegar nesse padrão. Mas pode acontecer. Eventualmente. Pode, mas normalmente não são pacientes que têm muita gordura a serem retiradas, sabe? E normalmente a alta definição, que se mais fala hoje em dia, são mais lipoaspirações, sabe? Pouca gente que vai fazer lipoaspiração com alta definição. A abdominoplastia em si não teria isso. Mas ela consegue definir. Mesmo assim, a abdominoplastia, porque a gente faz muita abdominoplastia associada com lipo e consegue definir um pouco mais A também. pergunta que não quer calar, por que na hora de fazer a cesárea já não faz a lipo? Não dá? Pelo menos eu nunca ouvi ninguém falar que fazia a cesárea e logo fazia a abdominoplastia. Não dá? Então, a questão é que, na verdade, o corpo da mulher vai mudar, né? Depois da cesariana ou de um próprio parto normal, vai ter uma mudança brusca em pouco tempo, né? Principalmente se ela amamentar, a tendência é que ainda volte um pouco mais rápido aquele corpo e tal. Mas então a gente tem alterações hormonais, tem a questão amamentação, você vai passar a paciente de uma cesariana para um procedimento que vai ser muito mais demorado, que vai passar por um processo de anestesia maior. Daria, mas é insano. Na verdade, assim, é impossível, a gente nunca pode dizer que as camadas que se cortam para chegar no útero são as mesmas que se cortam? Não, elas são mais profundas, né? Na verdade, a abdominoplastia, ela vai chegar até o músculo, ela não vai ultrapassar. Então, ela vai chegar uma membrana, na verdade, que reveste até o músculo e fazer a parte dali. E aí, assim, você começa a ter outros riscos desnecessários, porque você vai ter feito uma cesariana, uma criança vai ter nascido, você está num ambiente diferente de um ambiente só de abdominoplastia, ambiente que eu digo do corpo humano mesmo, tá? A abdominoplastia, ela é uma cirurgia limpa, ela não é uma cirurgia com potencial de contaminação. Por quê? Porque é uma área totalmente limpa. Quando você está indo para um outro ambiente que já é o útero, você está mudando um pouco. Na verdade, você não deixa de estar numa cirurgia limpa, mas aí você começa a arriscar possibilidades de infecção, possibilidade de abscesso intraabdominal, você tem risco de fazer algum processo na própria cicatrização uterina de algum problema. Então, você começa a criar possibilidades de problemas desnecessários. Bom, eu também não vou ter mais filho, agora também não, mas acabou a ideia, tá, gente? Vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com a doutora Mândia Mônica falando sobre cirurgia plástica hoje aqui no Papo Reto. Estamos de volta, semana de estreia aqui no Papo Reto com Roberta Dietrich, sempre trazendo pessoas interessantes para trazer informação e trazer também boas histórias. Hoje a gente entrevista a doutora Mândia Mônica, ela que é cirurgiã plástica e que está derrubando mitos após mitos e esclarecendo dúvidas após dúvidas. Primeiro, obrigada mais uma vez. A gente falava aí no último bloco a respeito do que pode, do que não pode, e aí meu sonho de consumo era fazer uma cesárea, já fazer abdominoplastia. Doutora Mândia Mônica já disse que não pode, já acabou com os meus sonhos. E é muito interessante dos cuidados pós-cirurgia plástica. Sim. Tem gente que reclama, mas ficou horrível, né? Inclusive denigre a imagem do profissional, mas ela também não fez a sua parte. Uma coisa que me impressiona, eu tenho algumas amigas que já fizeram abdominoplastia e passaram a engordar depois disso, e realmente a barriga elas engordam do lado, atrás, na bunda, na coxa, mas a barriga continua mais reta. E já no seio não, o efeito do engorda e emagrece compromete a cirurgia de mama. É isso mesmo, doutora, e por quê? Existe essa possibilidade sim, tá? Não é impossível numa abdominoplastia voltar a ter flacidez que
a barriga fique menos chapadinha não, tá? Pode acontecer sim de ter um pouco mais de flacidez e voltar a ter algum tipo de sobra mais próximo da cicatriz do abdômen, mas de fato é mais difícil. Uhum. E na realidade, assim, é uma parte técnica, mas quando a gente fala em abdominoplastia, você tira uma parte considerável desse abdômen junto com gordura. Então você vai passar a ter um abdômen com uma parte, por exemplo, acima do umbigo, vai passar a ser o abdômen total daquela paciente. Então você vai realmente deixar ele muito mais esticadinho, e você vai tirar uma camada de gordura importante, porque você vai tirar em bloco aquela pele que sobrou junto com gordura. E quando você está falando em redução de mama, na verdade, você vai tirar boa parte dessa mama, você vai tirar boa parte de gordura e glândula, né? Porque a gente também tem que lembrar que a mama não é feita só de glândula, ela é feita de gordura também. E à medida que os anos vão passando, a glândula da mulher tende a ir se transformando em gordura. Então, não é só uma questão de aumentar de tamanho, mas sim de mudança de padrão dessa mama. Ela vai deixar de ser tão densa e vai começar a ficar um pouquinho mais flácida pela textura dessa mama. Ela vai ficar mais mole. Mas isso acontece automaticamente ou no processo de engordar depois? Não, na verdade, principalmente acontece após os 40 anos, então não na totalidade. Engordando ou não. Após os 40 anos, a mulher começa a fazer uma lipossubstituição, que é exatamente isso. A glândula começa a ser lipossubstituída por gordura. Então, a partir desse momento, que vamos usar como um marco de exemplo aqui, a mulher que ganhar peso vai ter uma mama que vai aumentar de tamanho. Por quê? Porque ela vai ter mais gordura nessa mama e se ela ganhar peso, vai ter mais gordura ali também para aumentar, né? Se você fez uma redução de mama quando era jovem e tirou boa parte da glândula e boa parte da gordura, você nunca tirou tudo. Você vai ter, obviamente, glândula e gordura de mama ali. E aí ela vai sofrer esse efeito se houver ganho de peso e nessa fase de lipossubstituição ela pode sofrer mais ainda, porque aí vai ter mais células de gordura para ou sofrerem o efeito de um ganho de peso, porque o ganho de peso ele não vai ser exclusivamente numa barriga ou numa coxa, ele vai fazer em onde tem células de gordura, então a mama vai sofrer bastante nesse sentido. Quantos quilos de pele e gordura, por exemplo, pode sair numa abdominoplastia? Aí depende do caso, porque a gente pode estar falando de... então, a gente pode estar falando de uma situação de uma abdominoplastia puramente estética e a gente pode estar falando de uma abdominoplastia pós-bariátrica. Sim, que a pessoa emagrece 80, 100 quilos. Numa cirurgia pós-bariátrica, eu particularmente já cheguei nos 8 quilos, mas existem situações ainda maiores. A média é em torno de 1 quilo, por aí. Numa abdominoplastia de um paciente que tem um padrão que realmente só tem um pouco mais de flacidez, que não tem tanto excesso de gordura, em torno disso. Mais ou menos 1 quilo, 1,5 quilo, não deve passar muito disso. E no mínimo aí de uns 500 gramas. Mais ou menos. Doutora, em todo segmento, quando há sucesso, quando há demanda, aparecem também os charlatões, né, os espertões. Como é que a categoria dos cirurgiões plásticos e a própria sociedade pode se defender dessas situações? Porque eu fico imaginando que, vamos supor que a senhora cobre 10 mil para fazer uma determinada cirurgia, e eu acho a mesma cirurgia por 3, alguma coisa está muito errada aí. Né? Provavelmente. Né? Então, que alertas as pessoas têm que ter para o muito barato, para o cara que promete também milagres? Um dos pontos principais é você saber se essa pessoa que está te consultando, esse médico, né, que a gente já imagina que seja médico, né? Mas, enfim, um dos primeiros passos, saber se ele é médico e saber se ele é especialista, tá? Porque, na verdade, o médico generalista, teoricamente, pode fazer tudo o que ele quiser. Então, ele pode fazer uma neurocirurgia, ele pode fazer uma ortopedia, ele pode fazer uma cirurgia plástica. Não existe um limitante nesse sentido. Mas existe a questão de perícia, de imprudência, de negligência, né? No caso aqui, de perícia propriamente dito, né? Então, você procurar o especialista naquela área, a chance de você estar procurando alguém que possa estar te dando alguma coisa não tão
favorável é menor, né? Você realmente está procurando um cirurgião, um médico que é cirurgião plástico. Ele, teoricamente, tem a formação de medicina e ele tem toda a formação para cirurgião plástico. Então, ele passou por um treinamento mais refinado para chegar nesse padrão de estar fazendo cirurgia plástica. Então, esse é o primeiro ponto. E é muito fácil acessar e saber se esse médico é cirurgião plástico. Você entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e lá vão estar, então, os nomes dos cirurgiões plásticos e você pode procurar na tua região para ver se aquele especialista que você está pesquisando, se achou interessante, né, ou ficou realmente interessado em fazer essa cirurgia, ver se ele está nessa lista, digamos assim, né? Esse eu até citaria que seria o primeiro passo, mas existem outros bem importantes, como procurar clientes, né, pegar referências de outras cirurgias, saber se ele segue todos os protocolos daquela cirurgia, pedir os exames prévios, né, se ele tem uma boa estrutura hospitalar, caso aconteça qualquer imprevisto na sua cirurgia, uma UTI, equipamentos, né, doutora? Isso também é importante. Então, assim, esse é um outro ponto, né? Quando você vai... Eu falo muito isso, a gente, quando vai falar sobre valores e tudo mais, a gente não pode pensar em quanto é o custo daquilo, mas e sim valores daquilo. É totalmente diferente, um custo de um valor. Um custo é o dinheiro pelo dinheiro, mais propriamente dito. O valor é tudo que está agregado àquilo que você está fazendo, que vai muito além do dinheiro. Então, aí essas questões. Esse profissional, ele opera num local adequado? Ele se preocupa com as questões que vão estar envolvidas ali naquele ambiente que ele vai te operar? Ele está operando com uma equipe de anestesistas bem qualificada? Ele tem... Como é que funciona a questão do pós-operatório? Como é que é essa atenção que ele vai te dar no pós-operatório? Então, esses são valores agregados a uma cirurgia plástica. Se você procurar só preço, você vai achar o mais variado possível. Mas se você procurar a diferença entre um e outro profissional no que ele quer te oferecer... É muito variado. É muito variado. Hoje, por exemplo, um implante simples, né? Implante simples, não tem redução, não tem nada. Implante simples de prótese, 300 ml, não sei se influencia, se é 300, se é 200, né? Quanto custa, pode custar, de quanto a quanto que seria razoável? Então, é o que eu lhe falo, assim, a gente pode achar quem faça por 2, 3 mil reais. Incluindo tudo, né? Que eu particularmente não consigo entender muito bem como consegue chegar nesse cálculo, mas existe, a gente sabe que se procurar você vai achar. Não necessariamente essa pessoa é cirurgiã plástica, né? É muito mais fácil que seja um outro que esteja atuando ali. Ele pode? Como eu falei, se ele for médico, ele pode fazer o que ele quiser, né? Se ele deve, são outros 500, mas poder, pode. E você vai ter cirurgiões que vão cobrar 30, 40 mil reais, aí vai depender de onde ele está. O preço médio de todo da região, resto. então, de quanto? Entre, obviamente, especialistas. Olha, é um pouco mais difícil de eu te falar. Não, eu te pergunto isso porque assim, um monte de gente está olhando em casa, né? E os preços são variados, então talvez as pessoas tenham um sonho de fazer, né? E hoje dá com 8 mil, faz um implante? Pode ser que sim. Pode ser que sim. A parte do médico, né? Talvez aí com o hospital é mais. É porque, na verdade, quando você está falando do implante mamário que tem um custo, você está falando do hospital, você está falando do anestesista, você está falando da cirurgia, você está falando muitas vezes de uma drenagem linfática, se aquele médico se propõe a fazer no pós-operatório, ele não, né, quem vai fazer vai ser outro profissional, mas se na equipe dele ele se propõe que tenha a drenagem linfática, alguns não têm, outros têm, então vai variar muito de cada um. Tem muita coisa em questão. Tem tudo isso em questão, então assim, o próprio implante mamário você vai ter valores variados, então vai muito de como o médico lida com essa marca, com aquela outra marca. A gente tem inúmeras marcas no mercado, então você vai ter desde marcas mais simples, como marcas mais elaboradas, com uma tecnologia mais avançada, então você também vai ter. Aí, por isso que é difícil a gente falar em valores, porque em preço, na verdade, né? Porque o preço ele é muito variável e isso não significa tanto quanto o valor daquilo que você está fazendo, sabe? É isso, né? Como tudo na vida, as coisas ou tem preço ou tem valor. Se você olhar só o preço,
você talvez perca o valor que ela pode chegar a ter. Doutora, papo ótimo, vamos voltar essa semana de estreia, a gente vai ter aí, se Deus quiser, vida longa nesse programa, e vamos voltar porque eu tenho certeza que ficaram muitas dúvidas para os nossos telespectadores. A gente nem falou de cirurgia plástica para homem, que é um segmento que aumentou muito nos últimos anos, né? Eles querem puxar, eles querem tirar pálpebra, olha, de todo tipo de cirurgia plástica é possível fazer também no público masculino. Assunto a gente tem. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada pelo convite novamente e vida longa para o programa, sim, com certeza. Conversei hoje, então, com a doutora Amândia Mônica, né? Ela que é cirurgiã plástica, e todo dia a gente tem um encontro marcado aqui, sempre a partir das 22 horas, às 10 horas da noite, no Papo Reto com Roberta Dietrich. Até a próxima.